Coming of age é uma expressão que pode significar tanto o processo de amadurecimento de uma pessoa já adulta, mas comumente vem associado a esse processo de transformação em criança para adulto, né? Essa passagem da adolescência. Mas não se limita a isso, é claro. O cinema mesmo está cheio de filmes desse tipo, desse gênero ou temática, né? E isso vem lá desde os anos 20, né? Nada recente. Sempre esteve na moda filmes sobre coming of age. Talvez tenha a ver com justamente a faixa etária retratada ali. Geralmente nessas histórias está um período de descobrimento, né? De cultura, de arte, de si mesmo. Ao mesmo tempo com mais tempo livre para frequentar cinemas ou assistir filmes em casa, talvez. E ao mesmo tempo acaba sendo um filme conveniente para as produtoras e para os atores envolvidos ali. Geralmente atores em começo de carreira, buscando um novo patamar dentro da indústria. E como sabemos, esse tipo de filme tem um público-alvo enorme. Então o potencial de um ator ou atriz estourar através desses filmes é muito grande e já vimos vários exemplos disso acontecendo. Para as produtoras também é um filme barato. São filmes de ator, né? De praticamente interações entre atores, não tem tanto efeito especial, pega muito o ator iniciante, então os valores são mais baixos do que o desses mega blockbusters. É algo mais palpável, uma aposta mais segura, digamos, para as produtoras também. E aí temos muitos exemplos, principalmente nos últimos anos. Boyhood, Lady Bird, Juno, 10 Coisas que Eu Odeio Sobre Você. Tem muito filme nessa pegada. Tem o The Graduate, que é A Primeira Noite de um Homem. Dá para considerar American Pie até certo ponto parte desse gênero textual do cinema. Enfim, tem uma longa história, inclusive, desse gênero, que ele faz sucesso, sei lá, pelo menos desde os anos 20 tem filme a rodo desse tipo saindo para o cinema. Mas e nos quadrinhos? Os quadrinhos não é muito diferente não, ainda mais num gênero que é povoado por histórias autobiográficas ou biográficas, né? Pelo menos no mainstream é algo que acaba aparecendo muito para pessoas que não são tão do mundo dos quadrinhos assim. Temos diversos exemplos, né? Retalhos do Craig Thompson, O Árabe do Futuro, do Riyad Sattouf, Asterios Polyp, em certa medida né? Um quadrinho coming of age. Temos os do Chris Ware, tipo Rusty Brown, Jimmy Corrigan. Não faltam exemplos desse tipo de história de amadurecimento, sobretudo vindo de quadrinistas do gênero masculino, né? É um grande sucesso no meio e vira um pouco de piada ao quanto que histórias autobiográficas de quadrinistas acabam roubando a atenção, assim, e rola meio que uma certa identificação por parte dos leitores, que é um público majoritariamente masculino. Mas a lista de hoje vem mais na direção dos quadrinhos coming of age produzidos por pessoas do gênero feminino, né? Também não é algo raro de se ver no meio, mas talvez receba menos atenção do que devia, sendo que ultimamente tem saído muitas obras de destaque. A lista de hoje vai trazer 7 quadrinhos de autoras do gênero feminino, no gênero coming of age. O primeiro deles é Spinning, da Tillie Walden. Foi lançado no Brasil pela Veneta em 2018. E ele também é uma história autobiográfica do período em que a autora, nessa passagem aí da infância para a adolescência, ela treinava e competia no circuito competitivo de patinação no gelo. Então, além dos problemas da puberdade, da escola e tal, tem esse problema do esporte, dessa relação com o esporte competitivo já na infância e adolescência, que tem seus problemas, além de ter suas vantagens, seus pontos positivos também, né? E tem também o fato dela precisar se mudar vez ou outra, perder aulas por estar em viagem, a dificuldade no se relacionar com as pessoas ao seu redor, dessas sucessivas mudanças e do ambiente competitivo. Enfim, é um quadrinho muito sensível, muito sincero também, que guarda uma certa inocência, mas mostra alguns terrores assim desse período da vida, principalmente para a cabeça de uma adolescente. Lá da Lucy Bryan também se encaixa nesse quadrinho, embora aqui ele cubra uma parte menor ali da adolescência das personagens, né? Mas ao mesmo tempo mostra um desenvolvimento das personagens mesmo, tanto da protagonista, que
passa a ser mais atenciosa, a prestar mais atenção no que está ao seu redor, mas com um ritmo mais calmo, e ter coragem também, tomar iniciativa, como para a segunda protagonista aqui, a parceira dela, que supera um problema pessoal que poderia ser grave, motivado por ressentimento, por angústia, principalmente por bullying. É engraçado que a paleta de cores dos dois quadrinhos que apareceram aqui são bem semelhantes, né? Adotam sempre essas cores pastéis e vocês vão ver que isso é um detalhe presente em alguns dos próximos quadrinhos citados aqui. O terceiro quadrinho é A Diferença Invisível, de Mademoiselle Caroline e Julie Lachaise. É um quadrinho sobre uma mulher de 28 anos que se descobre portadora da síndrome de Asperger, que é um transtorno do espectro autista, e ela acaba descobrindo como isso afeta a sua vida, a relação com as pessoas à sua volta, o seu ambiente de trabalho, e nisso ela vai se descobrindo seus limites e vivendo melhor a partir desse processo de se autoconhecer, de reconhecimento, né? É um quadrinho principalmente para mostrar que o coming of age não vem só na adolescência, não é um gênero focado na adolescência apenas. E na lista vai ter gibizinho de heróis sim, é um compromisso aqui de continuar mencionando os gibis de super-herói, que embora não estejam tão presentes nas leituras que eu faço semanalmente, já li bastante, tem muita coisa que eu guardo com carinho, como é o caso da Gavinha Arqueira, da Kelly Thompson, e com Leonardo Romero, principalmente na arte, né? Já saiu um segundo volume, se eu não me engano é com outro artista, mas eu não li ainda. Vou focar nesse primeiro volume, porque ele é meio que uma continuação natural da que é tida como a melhor fase do Gavião Arqueiro, que é a do Matt Fraction com o David Aja, que é muito estilosa, tira o Gavião Arqueiro dessa posição de super-herói dos Vingadores ou dos Thunderbolts, enfim, ele vira um herói de fato mais urbano e o herói da vizinhança ali, que resolve os problemas do seu prédio, do vizinho, do estabelecimento local. É muito curioso e é muito estiloso. O David Aja estava amassando muito. Mas não é sobre esse quadrinho que eu vou falar, é sobre ele que pega esse desafio de suceder o maior gibi do Gavião Arqueiro e ele não deixa a peteca cair e mantém o nível lá em cima. Incrível como inclusive se relaciona muito com a fase anterior. Engraçado como o Matt Fraction e o David Aja colocam a Kate Bishop em patamar de igualdade ali no protagonismo do título do Gavião Arqueiro, chegando a superá-lo no final e meio que assumir o protagonismo do título mesmo, dizendo eu sou a Gavião Arqueira de agora em diante. E logo no título mensal seguinte, que é esse da Kelly Thompson, a Kate Bishop de fato é a única protagonista. Ela que reúne seu time de jovens adolescentes, jovens adultos, que vai ajudar elas nas suas missões agora como uma detetive particular, quase uma sucessora espiritual da Jessica Jones e que inclusive participa aqui e apadrinha a Kate Bishop, né? É um quadrinho muito massa, muito divertido, muito estiloso também, muito bem desenhado, se passa em Los Angeles, então tem brincadeira com cinema, com literatura no ar, enfim, e combina muito com a personagem e com as escolhas de participações especiais. Sempre parece um pouco aleatório esse gibi de personagem novo, um monte de herói consagrado da editora ter que participar ali, uma edição após a outra para levantar, né, o título, mas aqui acontece de forma muito natural e é muito bom quando acontece. Laura Dean vive terminando comigo, da Mariko Tamaki, com a Rosemary Valero O'Connell, mais um quadrinho aí que foi lançado pela Intrínseca, se eu não me engano, né? Caiu aí no limbo, né? A gente nunca sabe quando vai ter esse quadrinho de volta no Brasil, porque a Intrínseca nem publica mais quadrinho e não larga as licenças. Então esse quadrinho que é uma pérola dos Coming of Age, um quadrinho que foi aclamadíssimo quando saiu aqui no Brasil, vencedor de prêmio Eisner, ele vai na linha dos outros, só que ele segue por uma linha mais de superação, que é algo muito comum nesse gênero também. Veja que a paleta de cores é bem parecida com os quadrinhos anteriores, talvez que se diferencie mais seja a diferença invisível, né? É preto e branco, mas o da Gavião Arqueira também adota tons pastéis, embora com aquele ar de quadrinho da Marvel. E aqui nós vamos ter a protagonista meio que lidando com esse relacionamento tóxico, problemático que ela tem com a Laura Dean, que é essa que está de costas na capa,
há muito tempo, que fica indo e voltando, ela sendo manipulada, se afastando dos amigos, se afastando da família, por causa de uma mulher que meio que não tá nem aí pra ela mesmo, só quando convém. E nisso ela vai, né, se descobrindo as pessoas ao seu redor e se tornando mais segura de si, a ponto dela chegar e terminar, não querer mais nada. Um quadrinho muito sensível e ao mesmo tempo muito divertido e muito atual. Ele usa recursos que estão muito presentes no dia a dia atual dos jovens, né? Tipo, de rede social, de mensagens instantâneas, emojis, o linguajar da internet, enfim. Tomara que volte um dia para o Brasil. E para terminar, o sétimo, eu escolhi Más Companhias, da Anko, que apesar de ele ser um coming of age, ele vai totalmente na contramão dos outros, no sentido de que é uma história pesada pra caralho. Claro que foi lançada pela Veneta, né? E é sobre essa jovem sul-coreana, que pode ou não pode ser a Anko, tá? Tem muito de autobiografia aqui, mas é mais uma história que une várias histórias de pessoas diferentes para virar um quadrinho, né? Uma obra. Que vive numa cultura de violência tão grande, o jovem, principalmente a jovem sul-coreana, de violência por parte dos pais, violência por parte dos irmãos, violência por parte dos professores, violência por parte dos amigos, das amigas, que meio que passa a fazer sentido na cabeça dessas meninas se prostituir para viver longe desse contexto, né? Dessas pessoas, tipo, eu me sustento, tenho um quarto aqui com minhas amigas, a gente se prostitui e paga o nosso sustento e não precisa se submeter àquelas violências, apenas a violência de alguém que paga para violentar a gente. É uma relação meio doentia, mas que mostra, né, as más companhias às vezes não são aquelas amizades que o pai olha e olha, guri perdido, é uma má companhia e não vá com ele, esse tipo de coisa. E às vezes a más companhias é toda aquela companhia que deveria acolher e educar essa criança, dar um conforto, afeto a essa criança que está lá enchendo ela de porrada, né? O quadro é muito pesado, tem cenas bastante doentias aqui, mas não, apesar de ser explícito, não é nada muito gráfico tentando detalhar a violência, não. Recomendo muito. Tem diversos outros exemplos de quadrinho coming of age, tanto feito por pessoas de gênero masculino como do gênero feminino também. Pessoas não binárias, tem o Nimona, do N.D. Stevenson, que, enfim, até a adaptação para animação, cinema, né, foi muito bem sucedida. Poderia fazer várias listas desse tipo, mas acredito que é melhor deixar vocês citarem aí nos comentários quais obras de coming of age que vocês mais gostam dos quadrinhos, ou em outras mídias também. Videogame tem muito disso, tem muito jogo que trata dessa fase de descobrimento, dessa transição da infância para adolescência, para a vida adulta, desse amadurecimento. Mas se você gostou do vídeo, deixa o like, né? Comenta, compartilha e se inscreve se ainda não foi inscrito para continuar recebendo mais listas de quadrinhos fascinantes para vocês lerem. Valeu? Tchau, tchau.